Olá, a partir de agora você acompanha o quarto e último programa de retrospectiva do Justiça para Todos. Você vai conferir os depoimentos dos presidentes das associações regionais, dos magistrados federais e o discurso de encerramento do presidente da AJUF, Gabriel Vedi, na mobilização em favor da simetria entre a magistratura e o Ministério Público Federal. O vice-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Federal, José Barroso Filho, também participou da mobilização realizada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ele falou sobre a importância da valorização dos magistrados federais e da necessidade do cumprimento da decisão do Conselho Nacional de Justiça em favor da simetria com o Ministério Público Federal. Antes de qualificar a assimetria como justa, como necessária, ela é, sobretudo, constitucional. Eu já tive o prazer e a honra de exercer o cargo de promotor de justiça, sou filho de promotor de justiça, e já ouvi isso em casa. Antigamente era justamente isso, era o promotor de justiça buscando isonomia com o magistrado. Hoje em dia é diferente. Então, antes de qualquer valoração, vamos dizer que a simetria realmente é constitucional, como diz o gaúcho, e ponto, né? E vamos brigar pelos nossos direitos. E vamos brigar, vamos exigir os nossos direitos num quadro especialmente sensível para a magistratura, que há uma onda de críticas na mídia, né, nos taxando de ineficientes, né, ressaltando o nível de corrupção do Poder Judiciário. Basta que no último grande periódico, que eu lembro de ter visto uma crítica contundente, que nós falamos sobre o PL, né, o 7749, que nós só somos eficientes para buscar aumento de salários, né, de privilégios. Disse muito que o nível de desacertos do Poder Judiciário está aumentando muito. Basta se ver que no CNJ, né, na Corregedoria Nacional de Justiça, existem cerca de 100 processos disciplinares abertos. Basta olhar a própria publicação do CNJ, nesses 5 anos, se são 100 processos no universo de 16.108 magistrados, só os processos instaurados, né, isso aí dá 0,5%. Examinando as punições, né, que advieram desses processos, são cerca de 26 punições, é quase 0,2%. Aí você olha o contraponto, né, o que o Poder Judiciário traz de estabilidade ao Estado Democrático de Direito. Dos 86 milhões de processos que tramitam no Poder Judiciário, são dados do próprio CNJ, os 16 mil juízes brasileiros proferiram 23 milhões de sentenças. 25 milhões de processos foram baixados. Então, de que ineficiência? Nós somos eficientes, nós somos honestos, né? Nós precisamos realmente resgatar o respeito à magistratura, com campanhas como essa, né? Não permitir mais, né, espaço a esse tipo de crítica vazia. Isso talvez tenha sido o motivo maior Existe uma entidade chamada Frentas, que é a Frente Associativa, que congrega as associações, né, dos magistrados da União, do Ministério Público da União. E a coordenação é exercida por rodízio, né? Nesse período eu sou um dos coordenadores, sou o coordenador, e nós temos lutado muito no Congresso. É difícil esse diálogo com o Congresso, e hoje nós tivemos uma reunião na liderança do PMDB. Aí o deputado Mendes Ribeiro, do Rio Grande do Sul, disse o seguinte: nós precisamos parar com tanta divergência. Justamente isso. Falamos mal do magistrado, falamos mal, um falando mal do outro, né? Muitas vezes as associações, acho que não mais, associações se ocupam de temas que não necessariamente dizem razão de ser de uma associação. Por mais que eu ache alguns temas relevantes, mas a CNBB cuida disso, a OAB cuida disso, as associações têm que cuidar dos magistrados, é a razão de ser de qualquer associação.
e uma das justificativas de nós mantermos juntos, nos mantermos unidos. O Poder Judiciário é nacional, né? A Frentas é um exemplo de luta conjunta, e essa mobilização é apenas, né, um dos primeiros passos, né? Um dos primeiros passos tão brilhantemente dados pela magistratura federal, mas que não está sozinha. Nós estamos juntos nessa briga, né? Estou sendo muito belicoso, né? Acho que é resquício das reuniões pela manhã. Mas nós somos o Poder Judiciário, né? Vamos evitar esse divisionismo que não só nos enfraquece. Juntos nós somos bem mais relevantes e temos que... Uma das últimas reuniões da Frente, eu falei, nós temos que lançar uma campanha em prol do magistrado, né? Que a sociedade reconheça quão é valioso a figura do magistrado para a estabilidade do Estado democrático de direito. Isso é que está faltando, né, nós fazermos. Eu acho que esta é uma atitude que já está se desenhando por parte das associações, né, que talvez não caiba muito aos tribunais isso, mas cabe fundamentalmente às associações partirem para esse tipo de postura. Então, novamente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente, ladeando esforços nessa campanha que nada mais é, antes de ser justa, de ser necessária, de ser algum valor a mais, a simetria é constitucional. No final do Dia Nacional de Mobilização, a palavra foi passada aos presidentes das associações regionais dos magistrados federais. Confira o pronunciamento do presidente eleito da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região e do presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hajo fé e estará, a partir da nossa posse, de ombros dados com a AJUF na defesa da simetria. Hoje, a figura do juiz tem sofrido ataques da mídia, da sociedade, de outras instituições, inclusive da própria Advocacia da União, que, numa tentativa de intimidação da magistratura federal recente, com uma ameaça de ajuizamento de ação no Supremo Tribunal Federal contra essa vitória importante que foi a decisão do Conselho Nacional da Justiça por 10 votos contra 5, sendo que no mérito acho que todos concordavam pela aplicação da Constituição no sentido de que efetivamente nós temos os mesmos direitos dos membros do Ministério Público. É importante hoje que as nossas associações, como colocou o Veloso, trabalhem ombro a ombro nesse rumo, no sentido da defesa da figura do juiz. Esse é um trabalho que favorece a sociedade brasileira e favorece o respeito ao Estado de Direito. E a seguir, mais depoimentos dos presidentes das associações regionais dos magistrados federais, daqui a pouco, no Justiça para Todos. E aí, filhão, saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, zero. É, pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura 0. É da Caixa. Veja agora o depoimento dos presidentes das associações dos juízes federais de São Paulo e do Rio Grande do Sul em defesa da simetria entre a magistratura e o Ministério Público Federal. Essa simetria tem um simbolismo, o resgate da autoestima da magistratura. É o mínimo que a gente precisa. Muito obrigado. A Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul está junto com todos
nessa luta, juntos, coordenados aí nacionalmente pela JUF, a enfrentar isso e vamos ganhar esta briga. Esse pequeno dia de mobilização vai ser um marco de uma trajetória exitosa. E remeteu a uma máxima, né, que a gente diz desde do primeiro ano de faculdade, né? As coisas mais difíceis de se explicar são as mais simples. E não foi a troco de nada que a JUF, ainda sob a competente administração do Matos, teve que contratar, na minha avaliação, o melhor constitucionalista brasileiro para convencer o CNJ de algo óbvio. Ou seja, que se A é igual a B, B é igual a A. Não existe simetria de mão única. A simetria necessariamente é algo que ocorre sempre numa via de mão dupla, né? Mas eu fiquei muito feliz que o professor Barroso conseguiu isso. Porque ainda que por 10-5 tenha sido acatada a tese dele, no sentido de que deve o CNJ expedir regulação para dar concreção à simetria, por 15-0 os conselheiros reconheceram que a simetria é justa e é constitucional. Eu acho que isso é um grande início, né? E me remete também a um questionamento, né? Onde está a resistência? Se é justo, se é constitucional, onde está a resistência? Será que a resistência está no apego a uma visão tradicional e já defasada do constitucionalismo, né? Aquele medo de se agir como um legislador positivo, né? No caso, o CNJ só pode agir como um legislador negativo? Vai o quê? Tirar as garantias do MP, então? Dos direitos do MP? Um absurdo, né? Creio que não, né? Seria muito pouco se esperar isso de um órgão tão qualificado, e dos votos também, né? Lavrados por conselheiros tão qualificados. Se não é isso, onde está a resistência? Será que existe um medo de se esvaziar o mote, né, que a gente está observando, que se está criando para votar uma nova LOMAN? Será que o CNJ, alguns integrantes do CNJ têm receio de esvaziar a necessidade de votar uma nova LOMAN em função do reconhecimento da simetria? Eu também respondo, acho que não. Porque eu acho que uma vivência de simetria, ao contrário de esvaziar a LOMAN, ela blinda a posição do próprio STF, que vai, com certeza, até em função de um imperativo técnico, ter que remeter uma LOMAN, um projeto de LOMAN, igual à LOMIMP. Então, a vivência dessa simetria já no dia a dia, a partir de agora, para mim é a maior garantia de que o Congresso vai ter uma margem cada vez menor para tentar atorar a LOMAN, porque a gente manda para o Congresso A e vem de lá Z, né? Então não é garantia de nada. Eu acho que, se o medo é de esvaziar a LOMAN, o raciocínio está equivocado. Eu acho que blinda a LOMAN. Enfim, ainda que não se negue a necessidade de votar uma nova LOMAN, até por toda aquela questão do contexto histórico onde, né, no qual foi votada a nossa de 73, o fato é que se precisa construir uma solução de implementação, de concreção dos direitos em favor da magistratura. E mais do que se indicar uma responsabilidade, né, de quem é o culpado pela mora da votação da LOMAN, desde o advento da Constituição de 88, é do Congresso que não vota, sim, mas se o Supremo não manda, como é que o Congresso vai votar? O Supremo tem iniciativa legislativa nessa matéria. Eu acho que mais do que se indicar essa responsabilidade, nós temos que exigir de uma forma respeitosa, mas ainda que intransigente, a concreção desses direitos, e até porque manda-se uma LOMAN agora. Quanto tempo vai demorar para ficar pronta? Né? Então, eu acho que a concreção desses direitos se faz necessário como uma purgação da mora, na qual não é nem o Congresso e nem o Supremo, mas é uma mora na qual a sociedade brasileira vem incorrendo desde 1993, que foi o momento em que se instaurou a disparidade entre direitos da magistratura e
os direitos sempre justos do Ministério Público Federal. E o presidente da Associação dos Juízes Federais da 5ª Região e o vice-presidente da Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina também defenderam o cumprimento da decisão do Conselho Nacional de Justiça em favor da simetria. Eu me lembro de uma passagem há cerca de 2 semanas, talvez alguns de vocês tenham visto, quando um circo na Ucrânia, salvo engano, na Rússia, um domador, um adestrador dos animais, foi atacado por aqueles leões que segurou firmemente no seu braço e por pouco ele não perdeu o seu braço, por pouco ele não teve prejuízos maiores. Mesmo leões domesticados têm a sua linha de conforto, têm o seu limite. Mesmo leões domesticados. Assim como dizia Rui Barbosa, assim como fazem os indianos ao entoarem seus mantras, eu vou conclamar vocês. Respeitem a magistratura brasileira e a magistratura federal. Não estamos para brincadeira. Trabalhamos e exigimos respeito. Porque se nós não exigirmos e se a sociedade não reconhecer, nós não merecemos ser juízes. Uma pergunta nesse momento de intranquilidade que nós todos estamos passando é como que nós, juízes federais, estamos se sentindo neste momento. Aqueles colegas que, como eu, estão na fronteira, aqueles que viveram períodos longos das suas vidas com proteção na Polícia Federal, como foi meu caso, aqueles que a Constituição reservou tantas responsabilidades. Assim como o Ministério Público Federal, nós também temos uma função muito especial. Hoje pela manhã eu ouvi uma palestra de um professor de administração da Mackenzie e ele falava que hoje a lógica de hierarquia nas organizações está sendo totalmente ultrapassada. Nós temos que garantir e reconhecer a importância das pessoas para as organizações, e aqui eu incluiria para o Estado Democrático de Direito, de acordo com as suas responsabilidades. E como garantir um Estado Democrático de Direito se nós, juízes federais, somos tratados como categoria subalterna? Isso incomoda, gente, isso perturba. Eu não queria ser aqui beligerante, enfim, mas é uma angústia que todos nós passamos. E temos essa responsabilidade histórica de reverter isso. Você vai ver depois do intervalo como foi o discurso de encerramento do Dia Nacional de Mobilização feito pelo presidente da AJUF. Nós voltamos daqui a pouco. Até já! E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, 0. Pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite! Fatura 0. É da Caixa. O juiz federal Luiz Cláudio Flores da Cunha também fez uso da palavra durante o evento e defendeu a simetria como forma de recuperação da dignidade da magistratura. Estou presenciando aqui, testemunhando um novo momento, o resgate da nossa AJUF, porque muito se reclamou ao longo dos últimos anos, e eu não quero fazer aqui, não se trata de política partidária, não é isso, mas porque a AJUF não estava exercendo a liderança que precisa exercer perante os associados, da gente saber que a gente pode levantar a voz, que a gente pode exigir a dignidade como os leões domesticados. E tenho certeza que em todas as sessões judiciárias, né, estamos com vários colegas agora lá mobilizados, mas também tenho certeza que um grande número ainda não se tocou do novo tempo. É necessário que cada um de nós nos engajemos, que não deixemos apenas com nossas lideranças esse papel, que também não era isso que se esperava da AJUF e nem das demais associações. Já é mais do que tempo de mostrarmos, não para o Legislativo e para o Executivo, que apenas fazem o que eles estão acostumados a fazer, mas para as nossas cúpulas, que não aceitamos mais sermos tratados com a indignidade com que nos tratam. Não é mais possível que entre uma sentença e outra eu tenha que ficar discutindo em que plano de saúde eu vou colocar meus filhos.
em que escola eu tenho condição de pagar para os meus filhos. Que eu tenha todos os meus amigos que estão na iniciativa privada rindo e dizendo, não é possível, você é juiz federal, como é que você não tem dinheiro para botar teu filho na escola britânica ou na escola não sei o quê? E a verdade é essa. Nós somos hoje classe média, média e olhe lá, né? Mas o pior não é ser classe média, porque isso é a aspiração da maior parte da população brasileira. O pior é exercer todo esse poder que nos é colocado nas mãos sem a contrapartida de toda essa responsabilidade, de todos os sacrifícios que são feitos. Então, acho que é o momento dos colegas saírem da zona de aparente conforto, porque nós estamos caindo. E há um tempo atrás, o Spizir lembra disso, que a gente estava nessa luta lá atrás, 42% dos servidores ganhavam mais do que a gente, né? E a gente achava que não tinha como piorar, e piorou, as coisas pioraram. A gente deu uma levantadinha, respiramos um pouco, ganhamos um ar e estão nos dando um novo caldo. Está na hora de exigir. Ministro Peluso, solta o voto. Supremo Tribunal Federal, faça a sua parte, assine. A caneta do Poder Judiciário também tem valor. É necessário que, por resolução, implementem as nossas prerrogativas, que garantam a simetria e que exijam do Executivo e exijam do Legislativo os recursos necessários para o pagamento. E o encerramento do Dia Nacional de Mobilização dos Juízes Federais em favor da simetria com o Ministério Público Federal ficou por conta do presidente da JUF, Gabriel Vedi. Agradecer, enfim, a todos nesse dia que foi extremamente exitoso. Nós pudemos observar que nos últimos 10 dias a JUF esteve defendendo esse pleito de forma consistente na imprensa, na mídia, como temos nos posicionado ultimamente, vamos continuar até o final desse mandato agindo dessa forma. Então, foi uma felicidade muito grande, eu tenho um movimento plenamente exitoso. Agora o Fabrício me informou que no Rio de Janeiro tinham 60 colegas assistindo esse evento aqui ao vivo, né, o que para a gente é uma alegria, uma satisfação muito grande. E nós vamos exigir, sim, com independência em relação ao Executivo, com independência em relação aos conselhos e aos tribunais superiores, o cumprimento dessa medida que é constitucional. A simetria é constitucional e nós vamos lutar por ela. Assim como nós temos trabalhado muito dentro do Congresso Nacional, nos conselhos, de forma competente, e já angariando êxitos que estão demonstrados aí. Mas teremos que avançar ainda muito mais nessa nossa visão forte, combativa, independente, que é uma visão muito importante. Nós temos que sempre lembrar e ter como precedente que as associações de classe não possuem sindicato. Então nós temos realmente que assumir essa postura, né, uma postura forte, né, sem perder, evidentemente, a responsabilidade social, mas jamais sem perder a independência e termos em mente que o Ministério Público e o Poder Judiciário são agentes políticos do Estado e não meros servidores públicos. Isso é uma noção importante que nós precisamos ter. Então, eu agradeço a todos por esse dia de mobilização e continuaremos fazendo as audiências até o final da semana em benefício da sociedade brasileira, mostrando o nosso trabalho. Muito obrigado. E a retrospectiva do Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir também pela internet no site www.ajuf.org.br. A partir do próximo programa, você irá acompanhar fatos inéditos de 2011 sobre o trabalho da Associação dos Juízes Federais do Brasil em defesa da magistratura e da sociedade brasileira. Obrigada pela companhia. Tchau!